Então, no dia a dia, às vezes, na vivência que nós tivemos, na herança que nós trazemos, todo esse padrão é herdado. Então, esse padrão de descarga de neurotransmissor baseado nas emoções são herdadas. A neurociência vai nos trazer, né? 50% hoje desse afetamento do século XXI, que é a depressão, é herdada. Os pais transmitem isso para os filhos. Como é que os filhos que recebem essa transmissão, nesses dois aspectos, né? No aspecto do corpo físico, né? Do DNA, e no aspecto do corpo espiritual, que seria da essência psíquica. Como é que nós vamos mudar isso? Então, nós vamos ter que educar o ego. Né? A gente viu aí nos afetamentos, né? A dinâmica que a gente, então, enfrenta a partir da primeira infância, quando o ego, então, tem que lidar, né, com punição e perda. Vai constelar um ego, né, num aspecto mais sádico, né, mais egocêntrico. E quando ele tem que lidar, né, com abandono, né, com exclusões e abandono, vai constelar um ego mais masoquista, né, ou seja, dadivoso. O equilíbrio é exatamente aí. É a gente poder gerenciar no dia a dia, a princípio, o nosso pensamento. Porque se o pensamento é que, né, comanda as emoções, a partir do momento que eu começo a ter pensamentos mais positivos, eu vou ser suficiente para lidar com essa descarga do neurotransmissor, que é quem vai instalar o estado, né, emocional. E o estado emocional influencia diretamente o nosso comportamento. Então, todo esse mecanismo, ele acontece na mente inconsciente. 90% da mente inconsciente, que controla literalmente a nossa experiência humana, ela comanda essa dinâmica. Então, do ponto de vista consciente, do ponto de vista racional, eu só vou perceber esse processo nos últimos passos, né? Eu só consigo olhar para isso nessa dinâmica dos 10%. Mas olha que legal, como eu sou um co-criador, uma força da natureza, né? Co-criando o meu dia a dia. Então, esses 10% consciente, quando eu ponho foco, quando eu tenho recurso, eu posso, então, começar a mudar essa descarga desse neurotransmissor, porque eu posso, então, direcionar a emoção. A emoção, ela vem carregada, né? E ela não tem emoção boa, emoção ruim. Então, a gente vai lidar aqui com 5 principais emoções. Então, quando eu falo da raiva, é uma emoção, né? O neurotransmissor adrenalina. Então, a raiva, né, que nos enfurece, que nos leva a destruir, é a mesma emoção da ação que vai nos levar para a realização, para construir. Nossa, que legal, né? Pois toda vez que eu estiver diante de uma situação, né, onde eu esteja interditado, a raiva vem, né, para, né, nessa dinâmica de agressão ou superação. Outra emoção, o medo, nós já falamos, né? Ele que nos paralisa. Mas é muito interessante, né? Porque o medo que nos paralisa, ele também nos protege. Imaginou? Planeta que deveria chamar planeta água, né? Se eu não tenho medo de água, é uma mortandade coletiva. Outra emoção, né? Importantíssima, tristeza. Ah, meu Deus, professor, tristeza é positiva. Por quê? Porque a tristeza que nos afeta, né, nos levando muitas vezes para os estados depressivos, é ela que vai nos recuperar, não é? Porque é aquele momento de isolamento que eu vou me recuperar. Vocês já viram isso aí? O cara perde, né, lá, a parceira aí entra pro quarto, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Depois de 7 dias ele sai lá e vai, onde é que é a festa hoje? Então, aqueles 7 dias, né, ali, recuperou ele. Então, é assim que funciona. Outra emoção fundamental, alegria.
Ah, essa aí é positiva, né, professor? É, a descarga, né, da serotonina, né, que é o neurotransmissor da alegria, é muito positiva. Só que em excesso, ela se transforma em euforia, e aí afeta muito. É. E a última, que é aquela, né, acolhedora, que é o afeto. Então, o afeto é uma emoção hiper, super, mega positiva. Só que o afeto também, se não tiver uma medida, um equilíbrio, ele também nos afeta, né? Hoje, o nosso principal afeto, quando a gente olha para o sistema constelativo, é a mãe. Só que a mãe afeta a vida de muitos filhinhos, porque torna eles refém. Nossa, professor, nós vamos ter que gerenciar isso aí. Na prática, é descarga de neurotransmissor, que inunda centenas de trilhões de células. E aí expomos o comportamento. Só que o legal aqui hoje, né, para a gente olhar essa diversidade, né, como a gente trouxe aí, é gerenciar o pensamento negativo, né? Isso vai permitir que eu também gerencie as minhas emoções. Então, a partir desse momento, é um trabalho intenso, reeducação do ego, que às vezes a gente vem dessa herança, herdando toda essa carga, né, afetiva aí, é uma carga, né, complexual que é transmitida de pai para filho, nessa dinâmica genética. E isso, então, está presente em centenas de trilhões de células. E, para completar, a gente tem a crença, que é estabelecida nessa transmissão e constelada na experiência da primeira infância. Então, imagina, né? A criança que toda a primeira infância ela está sobre uma ameaça muito grande. A mãe não sabe, né, ainda, mas quando ela diz para a criança, né, se você for mal criada, a mamãe vai embora. Para a mãe é só uma brincadeirinha de mau gosto. Agora, para a criança na primeira infância, é um balde de adrenalina despejado em cima dela. E aí, aquilo cria essa dinâmica. Então, é muito comum as pessoas estarem a todo momento nessa expectativa. De onde que vai vir o afetamento? Imagina. A criança lá, né, atendendo a mamãe, e a mamãe, então, para punir ela, se você não for assim, a mamãe vai embora. Porra, se a mamãe for embora, acabou a minha experiência. Então, isso constela, é muito importante a gente gerenciar isso. Voltamos a falar, né? Exatamente a dinâmica do pensamento, então, conduzir a emoção. Então, todas as vezes que a gente passa por uma situação traumática dessa, né, vai constelar essa dinâmica, essa crença. E todas as vezes que eu me ver numa situação parecida, né, é uma situação traumática. Todas as vezes que eu me ver numa situação parecida, o cérebro neocórtex ele é poderosíssimo, ele descarrega neurotransmissor para nos proteger. Então é muito comum a gente no dia a dia tá muito bem, daí a pouco vem aquela dinâmica, aquela ansiedade, aquela insegurança, aquele medo. Por quê? Porque alguma situação constelou e o cérebro descarregou o neurotransmissor, colocando o corpo em estado de alerta. E esse neurotransmissor, na maioria das vezes, adrenalina. Como é que nós podemos educar isso? Né? Se a adrenalina é esse neurotransmissor, né? Entre aspas, né? Da insegurança, do medo, por outro lado, a gente tem a serotonina, neurotransmissor da alegria.